Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar a polêmica SISU, ProUni e FIES no início de 2021, logo depois da prova do Enem. No último dia 10, o MEC emitiu uma nota com as datas do FIES e do ProUni, e também a data do SISU. Algumas horas depois, ele emitiu uma outra nota explicando e justificando o sistema do SISU, de seleção unificada. Basicamente, o problema é o seguinte: as pessoas que fizerem o Enem 2020, ou seja, o Enem que vai acontecer em janeiro de 2021, não poderão entrar no FIES e no ProUni com a nota desse Enem de 2020. E aí aconteceu o maior estardalhaço. O problema aumentou quando ficou parecendo que as pessoas que fariam o Enem 2020 não conseguiriam ingressar no SISU de 2021. Mas eu vou explicar como é cada um desses programas e por que o MEC teve que agir desse jeito. Vocês devem lembrar que teve aquela enquete lá para modificar a data do Enem. E a data então escolhida foi em janeiro de 2021. O problema é que as universidades particulares, elas não tiveram atraso no cronograma. Então, as aulas das universidades particulares irão começar em fevereiro, normalmente. E aí não tem como fazer a seleção com a nota do Enem de 2020. Então, eles optaram por fazer o seguinte: fazer a primeira seleção do primeiro semestre com a nota dos Enems anteriores, ou seja, a pessoa pode usar a nota dela do Enem passado para ingressar no ProUni. O que é o ProUni? Programa Universidade para Todos. E esse programa, ele concede bolsas de 50% ou 100% em universidades particulares, que não tiveram alteração do cronograma. A seleção do ProUni vai acontecer entre 12 e 15 de janeiro, ou seja, antes do Enem de 2020, porque a data da primeira prova do Enem é dia 17 de janeiro. Então, o ProUni vai ser antes da prova do Enem. O que vai acontecer? O ProUni sempre abre 2 vezes no ano. Ele abre para o primeiro semestre e abre para o segundo semestre. Então, o que vai acontecer? O ProUni, segundo semestre, vai acontecer em abril, logo após a liberação dos resultados do Enem. Os resultados do Enem vão sair no dia 29 de março de 2021. Então, o ProUni para o segundo semestre vai acontecer em abril, provavelmente em abril de 2021. Ou seja, as pessoas vão poder ingressar sim no ProUni com a nota do Enem 2020, mas vai poder ingressar só no segundo semestre das universidades particulares. O FIES é a mesma coisa. O FIES é o Programa Financiamento Estudantil, que você vai financiar o seu curso superior em uma instituição particular. O FIES também vai acontecer em janeiro, entre os dias 26 e 29 de janeiro, mais ou menos uma semana depois da prova do Enem. E o FIES, no primeiro semestre, vai acontecer nessa data, mas o FIES para o segundo semestre vai acontecer junto ali com o ProUni. Então, as pessoas que fizerem o Enem em janeiro, o Enem 2020, vão poder entrar no ProUni e no FIES para o segundo semestre. O SISU vai ser o seguinte: o SISU vai abrir em abril. O SISU vai abrir depois da liberação das notas no dia 29 de março. Por quê? A maioria das universidades públicas tiveram alteração no calendário. Então, a maioria das universidades públicas ainda não terminaram o segundo semestre de 2020. Sabe quando que vai terminar? Em março. Então, o que eles fizeram? Como a maioria das universidades públicas tiveram alteração no calendário acadêmico, o semestre de 2020, que teoricamente deveria terminar em novembro, dezembro, vai terminar em março. Então, o primeiro semestre das universidades públicas vão começar ali em abril, no comecinho de abril. Então, daria perfeitamente para usar a nota do Enem 2020 e o SISU acontecer, então, em abril. Esse que é o ponto. O ProUni, primeiro semestre, e FIES, primeiro semestre, vai acontecer em janeiro. Agora, em abril, com a nota do Enem 2020 que vocês vão fazer em janeiro, vai ter em abril SISU, FIES, segundo semestre, ProUni, segundo semestre. Esse é basicamente o esquema geral que a gente tem notícia até agora. Se você ainda tem alguma dúvida nessa polêmica toda de SISU, ProUni e FIES e o Enem 2020, só deixar aqui nos comentários que eu te respondo. Tchau!